Podemos agora introduzir também uma laje de piso. No caso da laje, o lançamento se dá como se fosse o desenho de uma polilinha, né? Então a gente vai definindo os pontos. O software permite que a gente capture todos esses pontos, como ponto médio, endpoint, de todos esses outros elementos que já estão cadastrados, além de a gente poder trabalhar com linhas guias auxiliares. Podemos selecionar e vemos exatamente o local em que foi lançado a laje. Na sequência, podemos projetar esse espaço da escada. Então, acessamos o comando específico de escadas, que vai nos dar acesso a um editor, onde podemos compor qualquer tipo de escada dentro do software. As escadas elas são compostas pelos elementos de lances e patamares curvos, patamares em leque. E uma vez que a gente define esse tipo de componente, o software ele vai mesclando todos esses elementos, permitindo a modelagem de qualquer tipo de escada. Lembrando que depois que você posiciona os lances, você consegue controlar, né? Por exemplo, qual é a quantidade de degraus, a largura, né? Tipo de revestimento que esses degraus vão ter. Posso definir o modelo de escada, então tenho escadas em concreto, tenho escadas em madeira, tenho escadas metálicas, escadas em cascata. Então, ou seja, são alguns dos modelos de escadas que você pode introduzir com o software. Quando você lança o componente, o patamar ele funciona como se fosse uma polilinha, então eu posso selecionar essas extremidades, posso inserir novos vértices, né, e dessa forma trabalhar com uma geometria específica. Vamos fazer a mesma coisa para o patamar desse outro lado da escada, né, da entrada. E aqui a gente indica para o software a posição do patamar. Depois eu seleciono o patamar e ao editar o objeto eu posso definir o formato, né, exato do patamar que eu quero projetar. Então aqui nós vamos inserindo os nós, que são vértices, né, que são introduzidos aí nesse projeto. E aí eu consigo ter a geometria exatamente da maneira como eu preciso. Sempre podemos visualizar em 3D, introduzir outros componentes, por exemplo, como corrimão. No caso do corrimão, o software também conta com uma biblioteca com diversos modelos, onde também podemos incluir novos elementos dentro dessa biblioteca. Uma vez lançado o corrimão, tem a possibilidade de introduzir novos apoios, né? Então, primeiro eu vou selecionar o modelo que eu desejo utilizar, esse modelo, por exemplo, com cabos. Depois eu clico nos segmentos em que eu quero dividir, né, para colocar mais um gradil, e o software vai me definindo esses novos apoios nos locais. E depois eu posso clicar e ajustar, inclusive, as distâncias entre esses elementos. O próximo passo é a definição dos ambientes. Então aqui a gente sempre tem que digitar, né, o nome do ambiente que a gente deseja criar e simplesmente clicar dentro desse perímetro, né, formado pelas paredes. Então, quando a gente define, né, os ambientes, eles são muito importantes, porque é a partir dos ambientes que depois fazemos a exportação dos espaços, né? E softwares como Facilities, IoT, necessitam da definição do IFC Space para que possa, né, ser introduzido todas as informações relativas, né, a cada um daqueles espaços que vai ser gerenciado por aquela aplicação. Então aqui a gente está criando a cozinha, a sala, né? Teremos também nessa parte inferior direita um escritório, né? E
quando a gente cria esse ambiente, a gente pode definir a zona arquitetônica. O que são essas zonas arquitetônicas? Essas zonas arquitetônicas são representações que, por exemplo, a gente pode definir se um ambiente é uma área molhada, se é uma área social, né? E depois a gente pode pedir a representação desse projeto baseado nessa classificação, né? E ele representa através das cores desses ambientes, né? Então, é uma forma da gente classificar e depois ter também toda a parte de apresentação desses ambientes em função das suas definições. Aqui a gente pode ver em 3D o ambiente, podemos sempre colocar também os revestimentos, né? Então aqui no caso eu estou colocando revestimento nas paredes, depois podemos colocar os revestimentos dentro dos ambientes, né? nos pisos. Então veja que para inserir, né, os materiais de cada elemento é feito de uma forma muito simples no software, né? Você escolhe o tipo de material nessa barra lateral e depois podemos simplesmente aplicar onde desejamos. Então aqui eu tenho uma infinidade de materiais, eu posso também cadastrar novos materiais dentro do software. E uma vez que eu encontro o material desejado, então quero, por exemplo, um piso 60-60 e quero aplicar naquele ambiente de banheiro e cozinha. O software, algumas das texturas, né, desses elementos, eles não ficam diretamente, né, na instalação feita pelo software. Então, quando você vai aplicar, ele faz o download do nosso servidor e aplica isso nos elementos. E depois a gente vai acompanhar também os recursos de renderização dentro do software. E aí essas texturas acabam ficando mais evidentes. Uma vez que eu fiz um piso, posso copiar tanto para o pavimento superior quanto para os pavimentos inferiores. Eu posso ter critérios, né? Então eu posso copiar todo o piso de uma única vez, ou eu posso copiar apenas as entidades que foram selecionadas na planta baixa, ou eu posso também realizar uma cópia selecionando o tipo de entidade. Então, por exemplo, eu não quero copiar guarda-corpo, não quero copiar laje, não quero copiar janelas, né, para o piso de baixo. Então, eu escolho quais são os elementos, escolho qual que é o nível de destino. Então, ou seja, eu tenho que especificar o pavimento em que essa cópia vai ser realizada. Ao aplicar, eu vejo que as janelas não foram copiadas. A gente tem a possibilidade também de introduzir o telhado, né? Então eu posso definir os pontos, ou o software também tem um automatismo que já reconhece todo o perímetro, e a partir desse perímetro a gente entra num editor, né? Então esse editor permite que a gente possa estabelecer, por exemplo, um beiral através do offset. Podemos desenhar qualquer tipo de telhado dentro do software, podemos fazer composições, e a gente sempre tem a possibilidade de desenhar cada água do telhado de forma individual ou pedir a introdução automática dessas águas. E mesmo após a introdução automática, a gente pode interferir. E, por exemplo, um telhado 4 águas a gente transforma em 2 águas facilmente dentro do software. E aqui a gente já pode visualizar o telhado com o beiral, todas essas águas definidas.